Olá, leitores, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mendes, este é o nosso canal. Se ainda não é o seu canal, é porque você ainda não se inscreveu. Então já se inscreva, deixa o seu like já no início do vídeo, que é muito importante para o YouTube recomendar para mais pessoas. Se tem a opção de hypar aí também, dê um hype aí no vídeo. Quando você curte, aparece a opção de hypar, então hypa esse vídeo para chegar para mais pessoas. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título e na thumb, né? Nós vamos conversar sobre o meu estudo do Evangelho de João. Nesse ano de 2026, eu fiz o compromisso, né, de estar lá nas minhas metas também para esse ano, de estudar todo o Novo Testamento, né? Quase todo o Novo Testamento, porque eu tirei alguns livros que eu já estudei. O ano passado, de 2025, eu li a Bíblia inteira e eu senti a necessidade de me aprofundar mais no Novo Testamento, né? É preciso. Todo cristão que realmente queira ser um cristão de verdade, né, queira ser um imitador de Cristo, deveria conhecer as Sagradas Escrituras, que é onde Deus se revela para a humanidade. E eu decidi aprofundar no Novo Testamento, que é a Nova Aliança, né, e ler também a Bíblia inteira em 2026. Mas nesse projeto, né, de me aprofundar no Novo Testamento, dos evangelhos eu escolhi o Evangelho de João, né, e peguei esse comentário aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, que são os comentários expositivos dos livros da Bíblia. Eu tenho uma coleção deles aqui na minha estante. Tem um vídeo aqui no meu canal mostrando todos os livros. Depois daquele vídeo eu só comprei os comentários dos Salmos, né, volume 1 e 2. E eu utilizei, né, já que eu tenho essa coleção, eu utilizei esse comentário aqui para poder fazer esse estudo. Nós temos os evangelhos sinópticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, só que eu decidi pegar João porque é o livro mais lido da Bíblia, né, é o evangelho mais lido também. E João, ele toca mais ali no meu coração, principalmente ali o primeiro capítulo, foi onde eu me demorei mais. Eu passei 38 dias estudando o Evangelho de João e é o meu evangelho favorito, não tem jeito. E aí eu peguei João. Talvez nos outros anos eu pegue aí o outro evangelho, né, para poder estudar. Eu gosto muito de Marcos também, tem umas passagens muito legais. Lucas também. Mateus é mais detalhista. Enfim, gente, os evangelhos são maravilhosos. Eu decidi pegar João por uma decisão pessoal e arbitrária minha mesmo. Mas eu poderia ter pego qualquer um dos outros que seria tão maravilhoso quanto. Mas eu peguei João. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, né? João é descrito nas escrituras como filho de Zebedeu e também filho de Salomé, que eram comerciantes ali na época. Salomé pode ter sido irmã de Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Então, se isso for verdade, eles eram primos, Jesus e João eram primos. Provavelmente não tem confirmação sobre isso, mas é uma teoria, né? De que Salomé era irmã de Maria. E aí pode ser que eles sejam primos. João também é descrito como irmão de Tiago, né, que também é um apóstolo. João é irmão de Tiago. E eles são chamados de os filhos do trovão, porque eles eram impetuosos. E ali quando os samaritanos recusaram a receber Jesus, eles pedem que Jesus mande fogo do céu e mate, né, ali, consuma as pessoas. Essa parte é bem interessante na série The Chosen, é bem engraçada, na verdade, a reação de Jesus. Em The Chosen, Jesus é muito engraçado, né? E João, ele é esse apóstolo, né? Fazia parte ali do círculo íntimo de Jesus. Jesus tinha os 12 apóstolos, mas tinha 3 que sempre estavam acompanhando Jesus nos milagres. Então, às vezes ficava todo mundo lá fora, mais 3 ia com Jesus, que é Pedro, Tiago e João, né? E ele estava ali também com Jesus no Monte da Transfiguração, né, juntamente com Pedro e Tiago. Então tinha esse círculo íntimo de Jesus, esses discípulos que estavam mais próximos de Jesus. Então esse é o autor do Evangelho de João, João o apóstolo, o discípulo amado, aquele que fazia parte do círculo íntimo de Jesus, filho de Zebedeu e Salomé, talvez primo de Jesus, o único dos discípulos que teve morte natural e testemunha ocular do que aconteceu durante o ministério e a vida, parte ali da vida de Jesus.
Esse evangelho foi escrito entre 80 e 96 depois de Cristo, não tem uma data exata, né, mas foi entre esses anos, entre 80 e 96 depois de Cristo. Todos os apóstolos já estavam mortos, né, os 12, Paulo também já estava morto, como eu disse, João morreu em idade bem avançada e de morte natural, e foi escrito mais ou menos aí nessa data na cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor e é onde estava a maior igreja gentílica da época. Ele foi escrito para os cristãos de segunda e terceira geração, aquela geração que não viu Jesus pessoalmente, aquela geração que creu de ouvir a pregação, né? Mas eles não conheceram os 12, eles não viram os milagres acontecendo. Então já tinha passado aquela primeira geração, né, que viu Jesus, que viu os milagres acontecendo, que viu o ministério dos 12, né? Os 11, né, já haviam morrido e só tinha João ali vivo ainda. E eles creram de ouvir falar, eles creram da pregação, mas eles não viram o ministério de Jesus. Aquela primeira geração já tinha passado, né? E agora vem a segunda e terceira geração que não conheceram, né? Que não viram, mas creram de ouvir a pregação, né? E João escreve, já circulava os outros evangelhos, já circulava nas igrejas, já era bem conhecido, né? O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, por isso que eu creio que João não se detém em repetir o que está nos sinópticos. 90% do que tem no evangelho de João não tem nos sinópticos, né? Então só uns 10% que você vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas também. Então o evangelho de João é singular, porque ele vem bem depois, né? Ele vem bem depois para essa geração que não conheceu, né, que não viu, mas creram, né, e bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né, como Jesus disse para Tomé. Se já haviam 3 outros evangelhos, por que escrever um quarto? Né? O que levou João a escrever o 4º evangelho? Os outros já circulavam há muitos anos ali nas igrejas, já era bem conhecido. Será que foi só para contar o que os outros não contaram? Já que 90% do evangelho de João não tem nos outros evangelhos? Será que foi só por isso? Não foi. Na época de João, quando João escreveu o 4º evangelho, estava ali entrando na religião, na filosofia, o dualismo, né, e o gnosticismo, que acreditava que o espírito é bom e a carne é má, né? Então, tudo que é espiritual é bom e tudo isso aqui é mal, a carne é mal, a matéria é má, a carne só serve para pecar, a transcendência é espiritual. E estava havendo esse gnosticismo, né, essas doutrinas entrando dentro da filosofia e da religião, começaram a achar difícil, né? Começaram a duvidar da encarnação de Jesus, de que Jesus foi 100% homem, né? Então João escreve o 4º evangelho para provar, através dos discursos de Jesus, dos milagres de Jesus e das declarações de Jesus, que ele é Deus, de que Jesus é Deus, né? O evangelho de João, ele vem para nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é Deus e de que Jesus encarnou e ele se tornou como nós, como um de nós. Ele tabernaculou entre nós, ele morou entre nós, não só morou numa casa, não só morou numa tenda, ele morou num corpo como nós, né? Ele despiu da sua glória, ele veio, né, a este mundo, veio a essa terra como homem, e ele habitou entre nós como um de nós. Então estava tendo essa dificuldade, né, de crer que Jesus foi 100% homem, de que ele realmente encarnou. Acreditava-se talvez que Jesus ele materializou-se em espírito e que o seu corpo não era, como se Jesus fosse um fantasma, né? De que ele fez tudo o que ele fez, mas de que ele não tinha um corpo, né? Um corpo material, que não se podia tocar em Jesus, que não se podia, que Jesus não passou pelas coisas,
pelas coisas ordinárias que nós passamos, né? Fome, sede, frio, de que Jesus dormiu, de que Jesus... Então começava a se acreditar nessa época que Jesus talvez não tivesse um corpo. Então ele escreveu esse evangelho com esse propósito de provar que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus habitou entre nós, de que Jesus veio em forma humana e para que, crendo, nós tenhamos vida eterna em seu nome. E aí João traz falas e discursos de Jesus, né, durante sermões, milagres, falas de Jesus, em que Jesus faz 7 declarações provando, né, que ele é aquele que haveria de vir, que ele é a consumação das sombras ali do Antigo Testamento. Então, quando Jesus fala eu sou, não é um apenas eu sou comum, assim, tradicional, é o eu sou lá que Deus fala, é a mesma palavra lá que Deus usou com Moisés, quando Moisés pergunta, quando eu for ao faraó, em nome de que Deus eu vou, qual que é o seu nome, né, para eu falar para o faraó. E aí Deus fala para Moisés, né, eu sou o que sou. E aí Jesus usa esse mesmo eu sou quando ele fala. E aí ele vai falar, eu sou, né? E aí ele traz as declarações. Então quem ouviu esse discurso de Jesus já entendeu, né? Às vezes a gente lê, nós, né, lendo aqui em português a tradução, a gente não entende o peso dessas palavras de Jesus quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu sou a água viva. Gente, a parte que Jesus fala, eu sou a água viva, quando a gente vai estudar e entender o que estava acontecendo naquela época. Eu não vou trazer, senão o vídeo vai ficar enorme, mas eu posso trazer um sermão depois sobre isso, mas é muito interessante como as coisas vão se encaixando, sabe? Parece que o quebra-cabeça vai se completando. É maravilhoso, gente, a palavra de Deus é maravilhosa. E aí Jesus vai fazer essas 7 declarações que são, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então essas 7 declarações de Jesus, usando eu sou dessa forma, né? A mesma forma que Deus usou lá para falar com Moisés, essas 7 declarações, trazendo, né, para o povo, mostrando para as pessoas que ele era o Filho de Deus, ele era aquele que haveria de vir, ele é aquele que as Escrituras testificam, ele é aquele que Abraão desejou ver os seus dias, ele é aquele que veio para substituir, né, a lei, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é maravilhoso, ele é Jesus. E o meu capítulo favorito, né, do Evangelho de João é o capítulo 17, fala muito comigo, que é a parte em que Jesus ora pelos discípulos que estão ali, mas ele também ora por aqueles que haveriam de crer, né? Há 2 momentos ali de oração. E o Hernandes, ele fala que é como se a gente é a parte mais sublime da palavra de Deus, porque é como se você entrasse no Santo dos Santos e você vê o Filho e você vê Deus orando, né? Porque Jesus disse, aquele que me vê o Pai. E é como se você visse a oração de Deus, é como se você visse Deus orando, um momento, a oração é intimidade, é relacionamento, e você vê, a Escritura testifica o tempo todo, fala o tempo todo que Jesus se recolheu para orar, que Jesus se afastou para orar, que Jesus chamou os discípulos, vão comigo ali nesse momento de sofrimento, de dor, para orar junto comigo, mas agora a gente ouve ele orando, é como se Jesus estivesse no secreto ali orando e a gente entra e pega ali a sua oração, seu momento de oração. Não foi isso que aconteceu, mas vocês entenderam, né? É como se é um momento íntimo, né, entre o Pai e o Filho, em que ele fala ao Pai a respeito dos discípulos, porque Jesus é um presente de Deus para a humanidade, mas a igreja é um presente de Deus para Jesus, né? Porque ele mesmo fala que todos aqueles que vier a mim foi o Pai que me enviou, e aqueles que vieram a mim de maneira alguma eu os lançarei fora. Então
os cristãos são um presente de Deus para Jesus. Ai, gente, é maravilhoso. E a gente entra ali no Santo dos Santos e vê Jesus orando, porque Jesus ele falou muito a respeito do Pai para os discípulos, mas agora ele fala dos discípulos para o Pai. E é maravilhoso a gente ver Jesus orando. E é interessante o que Jesus pede ao Pai. Ele não pede bênçãos materiais para os discípulos, ele não pede que o Pai livre os discípulos das tribulações, mas ele pede que eles sejam guardados do mal, do maligno. Porque o mundo odeia Jesus, o mundo odeia o Pai, e o mundo odiaria também os discípulos. Então Jesus pede ao Pai, guarde eles, leva-os em segurança desse mundo, porque o mundo vai odiar, o mundo vai matar o corpo dele, mas leva a alma em segurança de volta para mim, porque nenhum dos que o Pai me deu se perdeu, né? Porque aqueles que o Pai dá a Jesus de maneira alguma serão lançados fora. Então protege eles do maligno, leva eles em segurança de volta para mim, e que eles se amem, que eles amem uns aos outros, que eles tenham unidade. E é interessante o que Jesus pede para o Pai, porque Jesus pede que a mesma unidade que ele e o Pai têm, de a mente de um ser a mente do outro, em que quem vê um vê o outro, né? Quando os discípulos pedem para Jesus, mostra-nos o Pai, né? Jesus fala, quem me vê, vê o Pai. Eu estou esse tempo todo com vocês e vocês não me conhecem? Quem me vê, vê o Pai. E Jesus pede por essa mesma unidade, que os discípulos tenham essa mesma unidade. E às vezes a gente acha isso impossível hoje, né? Às vezes a gente quer ser conhecido como imitadores de Cristo, como cristãos, por causa da nossa relevância, né, ministerial, por causa das nossas obras, né? E isso também é válido, mas Jesus fala, o mundo saberão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Jesus não está falando, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos por causa do nome, por causa dos milagres, por causa da relevância, por causa disso ou daquilo. O mundo saberão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E ele faz esse pedido para o Pai. E é maravilhoso a gente ver Jesus orando por nós, né? Eu sempre me emociono, né, quando eu leio a parte lá que ele fala, e não só por estes que estão aqui, mas por todos aqueles que crerão em meu nome, que sou eu e você. O capítulo 17 é o meu favorito do Evangelho de João e provavelmente de toda a Bíblia, mas o capítulo que mais falou comigo durante o estudo foi João 13, né, a primeira parte que fala sobre a lavagem dos pés dos discípulos, em que eles tinham acabado de chegar de Betânia e estavam com os pés sujos. E eles vão para a mesa, né, para poder fazer a refeição. E é interessante que são os últimos momentos de Jesus. E é interessante que João escreve que, tendo-os amado, amou-os até o fim. Sabendo que era chegada a sua hora, né, lá quando ele tem a multiplicação, quando tem a transformação da água em vinho, Jesus fala para Maria, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas agora João escreve e ele fala que é chegada a hora de Jesus. Era chegada a hora do Filho padecer, sofrer, morrer, entregar a sua vida. Não, a sua vida não foi tirada, a sua vida foi entregue por mim e por você. Livre e espontaneamente. Jesus poderia ter se livrado a qualquer momento, né? Ele mesmo disse que ele poderia. E ele se entrega como uma ovelha muda, ele se entrega por mim e por você. E João escreve que, sabendo que era chegada a sua hora, sabendo para onde ele ia, sabendo o que iria acontecer, ele amou os seus discípulos e amou-os até o fim. E aí eles se sentam à mesa, talvez Jesus esperou que alguém tomasse a iniciativa, como era um momento de festividade, era comum que o escravo mais humilde, né, da casa lavasse os pés dos convidados. Mas não havia um escravo ali porque era um momento de festa, talvez faltou, não tivesse ali o escravo para poder lavar os pés. E Jesus espera que um deles tome a iniciativa de lavar os pés uns dos outros, né? Não era comum sentar-se à mesa com os pés sujos.
E mais uma vez, né, na casa de Simão o leproso, ninguém toma a iniciativa de lavar os pés do mestre, né? Até que chega Maria e lava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. E mais uma vez, ninguém toma a iniciativa de fazer essa tarefa tão... uma tarefa indigna, né? Que ninguém queria fazer. Era o trabalho de um escravo, do mais humilde, do mais insignificante. Talvez, se Jesus tivesse pedido, um dos discípulos poderia ter lavado os pés de Jesus, mas lavar os pés uns dos outros? Não, isso não. Né? Eles estavam ali abrigando no seu coração. Nos sinópticos vai dizer que eles ainda estavam com o seu coração tentando saber quem que era o maior, né? E aí Pedro, nos seus arroubos, né, de euforia: não, mestre, eu daria a minha vida por você. Imagina todos os discípulos ali reunidos, Jesus falando que eles seriam dispersos, que eles iriam o abandonar, e Pedro: não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, Jesus, eu dou a minha vida, eu vou para a cruz junto com você, eu morro junto com você. E agora, abrigando essa soberba em seus corações, esse orgulho em seus corações de saber quem que era o maior, nenhum quis ser o menor. E Jesus então se levanta, pega a toalha, amarra em volta da cintura, pega a bacia, se abaixa e lava os pés dos discípulos. E quando chegou ali na vez de Pedro, Pedro falou: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. Mestre, você não vai lavar os meus pés. E Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Porque somente pela humilhação completa de Jesus, da qual a lavagem dos pés era apenas uma parte, é que nós podemos hoje ter a vida eterna. Somente pela morte de Jesus, e morte de cruz, é que nós podemos hoje ter paz com Deus. É que nós podemos hoje ter a vida eterna. E Jesus lava os pés dos discípulos porque a grandeza no reino de Deus não é quantas pessoas estão a seu serviço. Não é quantas pessoas você lidera. É quantas pessoas você serve. A quantas pessoas você serve. Não é quantas pessoas te servem, mas a quantas pessoas você serve. Hoje nós temos muitos mestres, nós temos muitos líderes, nós temos muitas pessoas querendo ser grandes, mas poucas pessoas querendo amarrar a toalha em volta da cintura, se abaixar e lavar as impurezas daqueles a quem eles servem, daqueles a quem eles lideram. Poucas pessoas querendo ser servos, muitos querendo serem grandes, mestres, e poucos querendo ser servos, esquecendo-se dos ensinamentos de Jesus. Jesus disse: vocês se alegrarão se vocês praticarem essas coisas. A grandeza de Jesus, sabendo quem ele era, a grandeza de Jesus não levou ele à exaltação de esbravejar com os seus discípulos e falar: vamos, lavem os pés uns dos outros, lavem os meus pés. Quem vocês acham que são? Eu sou o mestre, eu vou morrer por vocês, vou dar a minha vida por vocês, e vocês não podem lavar os meus pés? Né? Como a gente vê alguns mestres falando por aí, né? Não, a grandeza de Jesus levou ele à humilhação. A grandeza de Jesus levou ele ao serviço. Sabendo quem ele era e para onde ele iria, ele amou os seus discípulos a ponto de humilhar-se por eles, diante deles, em favor deles, para que eles aprendessem através do exemplo, que eles deveriam servir uns aos outros, que eles deveriam amar uns aos outros, que eles deveriam se humilhar. Porque no reino de Deus, ser pequeno é ser grande, a pirâmide é invertida. Irmãos, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu falei, irmãos, como se eu estivesse pregando, né? Mas é maravilhoso isso, eu me emociono de lembrar. A grandeza de Jesus levou ele à humilhação. Tem uma citação que é como se fosse um poema, eu compartilhei lá no Instagram. Ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, mesmo que todas as árvores fossem pena e todos os seres humanos escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Cristo. É maravilhoso, é lindo. O Evangelho de João foi
Nossa, eu não tenho palavras para descrever o quanto me edificou, o quanto foi maravilhoso, o quanto foi lindo conhecer Jesus pelas lentes de João, o quanto eu fui abençoada com essa leitura e ainda estou sendo, né? Durante a preparação desse vídeo, eu fui muito edificada. Durante a gravação desse vídeo, eu estou sendo edificada, porque a palavra de Deus é alimento diário, né? Ela tem renovo para nós todos os dias. Eu recomendo muito, muito, muito que você leia o Evangelho de João, que você estude o Evangelho de João. Eu quero muito trazer uma meditação aqui para vocês sobre essa passagem da água viva, porque, nossa, explodiu assim minha cabeça. A ligação ali entre o Antigo e o Novo Testamento, entre os discursos de Jesus, entre o que ele fez e o Antigo Testamento. Fica aqui a minha recomendação para vocês do estudo de João. Eu estou agora em Filipenses e quando eu terminar, eu vou trazer aqui para vocês também, dessa mesma forma, quem foi, quando escreveu, o capítulo que mais me chamou a atenção. Então fica aqui a minha recomendação. Foi maravilhoso, leiam a Bíblia toda esse ano, se aprofunde em algum livro. Se você não consegue se aprofundar em todo o Novo Testamento, pega os poéticos, pega o Pentateuco, pega alguma coisa, estude alguma coisa, mas conheça Jesus. Jesus é maravilhoso. Conheça a palavra de Deus, porque ela é rica e cheia de delícias, é como um favo de mel, docinho no nosso paladar. É maravilhoso, gente, a palavra de Deus é linda. Jesus é lindo. Fica aqui a minha recomendação para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.